Quando puder. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui começando mais uma semana com todos vocês. Hoje eu tenho um convidado maravilhoso, um antigo professor meu. E antes de apresentá-lo, eu quero pedir mais uma vez a todos vocês que votem no Josué Coimbra Podcast, esse podcast que vocês estão acompanhando, que tem estado cada semana melhor e evoluindo bastante. Fora isso, eu também tenho um convite para fazer a todo mundo, que no dia 29 de novembro, agora, lá na Rua Clélia, 284, às 20 horas, vai ter um jantar solidário da Desintoxica. Eles já vieram, inclusive, aqui em nosso programa. Eu acho que vai ser uma oportunidade boa para todos vocês conhecerem o trabalho deles. Bom, o Júlio, eu acho que ele colocou aí o banner da Desintoxica, do jantar. E agora eu quero apresentar o nosso convidado. Ele é o ilustre professor Antônio Correia de Lacerda, um dos economistas mais respeitados do Brasil, ex-presidente do Conselho Federal de Economia, ou seja, COFECOM, professor da PUC São Paulo. Ele também é referência quando o assunto é política econômica, desenvolvimento sustentável e perspectivas econômicas para o Brasil. Professor, apresente-se. Olá, uma saudação a todos que nos acompanham. É uma grande satisfação, Josué, estar aqui, retornando a minha fala com você e participar do seu podcast, que é muito, muito bem referenciado. Obrigado, professor. Bom, eu queria fazer uma primeira pergunta para o senhor. Qual que é o impacto da globalização no padrão dólar? Sim. O que ocorre é o seguinte, quer dizer, o mundo, ele vive essa fase, né, que não é recente, ela é pós-Segunda Guerra Mundial, 1944, Conferência de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo destruído, e definiu por um padrão monetário referenciado no dólar. E desde então o dólar passou a ser referência internacional, a moeda para transações, para reserva de valor, passou a ser também a moeda de preferência das reservas cambiais dos países. E, evidentemente, o mundo, há muitas décadas, busca uma alternativa ao dólar. Por exemplo, a União Europeia criou o euro, né, no final dos anos 90, criou o euro como uma moeda comum, então os países abdicaram das suas moedas, Portugal, Espanha, Alemanha, França e outros, em prol do euro, uma moeda comum que visa ser uma alternativa ao dólar. E de fato se constituiu numa alternativa ao dólar. O dólar continua predominando. Aí nós temos a emergência da China, da Rússia, né, de outros países que passaram a ter relevância no cenário global. Então, hoje o dólar não tem percentualmente o mesmo peso que tinha há 20, 30 anos atrás, mas também o volume negociado, o volume de ativos, se ampliou bastante. E, evidentemente, o dólar ainda é a moeda mais representativa dessa cesta. Não é? Só para dar uma referência, quer dizer, a maioria dos países ampliaram muito as suas reservas cambiais, especialmente a China. A China tem mais de 3 trilhões de dólares em caixa. Né? E no globo, como um todo, 60% dessas reservas estão denominadas em dólares. São cerca de 20 trilhões de dólares no total, portanto, 14 trilhões denominados em dólares. Se a gente retroceder 20, 25 anos, esse volume era de apenas 1 trilhão de dólares. Né? E 80% disso era em dólar norte-americano. Então, caiu de 80% para 60% a participação do dólar, mas é 60% sobre 20 trilhões, enquanto que era 80% sobre 1 trilhão. Então, em números relativos, diminuiu a participação do dólar, mas em números absolutos, o dólar continua reinando. Entendi. Deixa eu mudar um pouquinho o rumo da conversa.
Na região central de São Paulo, e também acredito que nos bairros mais afastados do centro, nós estamos observando uma avalanche de novos empreendimentos. E haja vista que na região central nós temos aí aproximadamente 20% de vacância nos imóveis. O senhor acha que a gente está tendo uma bolha imobiliária no Brasil? Eu estou falando isso só em São Paulo. Agora, eu imagino que se aqui está desse jeito, eu imagino que em outros estados a situação deva ser a mesma. É sustentável isso? Qual que é o olhar do senhor para esse boom imobiliário que nós estamos tendo hoje? Bem, Josué, nós temos realmente um boom imobiliário e ele decorre de vários fatores, dentre eles a disponibilidade de recursos. Hoje existe um volume muito grande de recursos no mercado financeiro em busca de alternativas aos títulos públicos. Então, a maior parte dos recursos aplicados no mercado financeiro são direto ou indiretamente associados à dívida pública, a títulos públicos. E o mercado, obviamente, busca alternativas. E uma dessas alternativas é o mercado imobiliário. E foram criados os certificados, né, de depósito imobiliários, os fundos dedicados ao mercado imobiliário. E isso movimentou bastante, tem movimentado o mercado imobiliário brasileiro, tanto residencial como comercial. No Brasil, existe um déficit de moradias superior a 5 milhões de moradias. Então, existe uma grande contradição. Ao mesmo tempo que a vacância de imóveis, como você citou, em alguns bairros metropolitanos, por outro lado, 5 milhões de famílias não têm imóveis, não têm onde morar, né? Então, do ponto de vista da demanda, existe sim uma sustentabilidade dentro desse processo, ou seja, existe demanda que referencie esse boom imobiliário. Grande parte do boom imobiliário ocorrido em São Paulo, como em outras grandes metrópoles, são imóveis de classe média alta, né? Classe média de alta renda. Então, também não casa muito com o maior déficit, que é, evidentemente, de moradia popular. De qualquer forma, eu entendo que esse crescimento é sustentável porque ele é calcado numa demanda, né, muito, muito elevada. Agora, evidentemente, nós estamos tendo uma elevação de taxa de juros. E toda vez que sobe a taxa de juros, isso cria dificuldades no mercado, né? Então, o mercado terá que se adaptar a um cenário de taxas de juros mais altas do que tivemos nos anos recentes, né? Então, isso é um fator dificultador para o processo, mas não inviabiliza, né? Quer dizer, é plenamente possível conciliar com a nova situação, porque não é só o juro no mercado imobiliário que está subindo, é o juro nas demais aplicações. Quer dizer, do ponto de vista da diversificação de portfólio, do ponto de vista das aplicações financeiras, isso não tem tanto impacto, mas tem impacto para o consumidor final, que terá que desembolsar mais recursos para cumprir os seus compromissos de financiamento, né? Então, esse é um fator dificultador, sem dúvida. Entendi. E como que a gente consegue, qual seria a alternativa para suprir a demanda desses 5 milhões de brasileiros que ainda precisam de uma habitação e não têm acesso a esse tipo de imóvel que a gente está falando? Porque, como o senhor falou, a maioria dos imóveis estão concentrados, como nós falamos, aliás, são concentrados no centro e são destinados à classe média e média alta. Como que a gente faz para chegar na ponta, que é onde as pessoas realmente estão necessitando? Sim, bom, uma primeira situação é a seguinte: é preciso garantir a sustentabilidade do crescimento da economia. Porque o crescimento da economia, junto com uma certa relativa estabilidade inflacionária, faz com que, primeiro, haja emprego, segundo, haja renda, né, para que as pessoas possam assumir compromissos de longo prazo, que é a compra do imóvel. Segundo, cada vez mais estimular os programas de habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, e o financiamento, via especialmente bancos públicos, né, que possam oferecer alternativas de financiamento. Com isso, você estimula que as construtoras
realizem projetos e obras voltadas para a habitação popular. Eu vejo que esse pode ser uma saída para o mercado imobiliário média, classe média baixa, né? Porque não há dúvida que isso é rentável para a maioria das construtoras. As grandes construtoras, em geral, abrem uma empresa específica para tratar do mercado de habitação popular. Nós temos grandes bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, que é um financiador tradicional desse mercado, né? Mas outros bancos públicos, outras agências de fomento, assim como as cooperativas de crédito, que cada vez mais têm um papel relevante no financiamento, poderão também ajudar a consolidar esse mercado. Entendi. O senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. O senhor falou que precisamos investir no trabalho. E com todo esse processo de terceirização da indústria nacional, qual que é a sua avaliação sobre o DNA industrial brasileiro? Sim, o Brasil viveu, né, nas últimas décadas, um processo de desindustrialização, e agora o governo Lula III, ele tem um programa de neoindustrialização, ou seja, de uma retomada da indústria e novas bases para atender os preceitos da sustentabilidade, da transição energética e da inclusão digital, né? Então, esses são os elementos que norteiam a política industrial do governo federal, que visa exatamente criar novas oportunidades na indústria. Não há precedente de país que tenha se tornado desenvolvido sem um setor industrial importante. Todos os setores cumprem um papel relevante. No Brasil, o complexo agropecuário, mineral e petrolífero, né, e sem dúvida tem um papel muito relevante, assim como o setor de serviços, mas é no setor industrial que você cria empregos de qualidade, cria valor agregado, né, que tem uma grande contribuição para o PIB. Então, foram definidas, no âmbito da neoindustrialização, 6 grandes missões, né, através do CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, onde você tem os braços, né, que se ocupam de desenvolver o fomento industrial. O principal financiador desse processo é o BNDES, mas não é o único. Também a FINEP, a Embrapi, né, e outras agências de desenvolvimento também voltadas para financiar os investimentos na área industrial, de forma que o Brasil possa retomar o seu papel na indústria de maior valor agregado, e com isso gerar empregos de qualidade, gerar renda, e também a arrecadação tributária, né, já que o Estado depende da arrecadação tributária para financiar os seus projetos, né, os seus projetos de inclusão social, de amenização da pobreza. Entendi. E ainda nessa pauta do trabalho, como que o senhor está avaliando esse projeto da deputada Érica Hilton sobre essa jornada 4x3? Muita gente tem se colocado contra, dizendo que vai gerar desemprego, que vai elevar o preço do produto final para o consumidor. Qual que é a sua opinião sobre essa matéria? Bem, o Brasil está na contramão, né, da média internacional. Nós temos uma jornada muito longa semanal. Então, é bastante razoável que o tema entre em pauta. Quer dizer, a redução da jornada de trabalho é algo muito benéfico para a economia. Por quê? Porque isso vai liberar o trabalhador para ele ter, primeiro, mais tempo de descanso, mais tempo de lazer, e lazer também é consumo. Então, você ativa também a economia por esse lado. E o aumento de custo decorrente, ele pode ser, compensado pela produtividade. A produtividade vem crescendo muito ao longo das últimas décadas, com a informatização, com as novas tecnologias, né, e com o aprendizado que se dá na realização de atividades. No entanto, a jornada de trabalho permaneceu a mesma. Então, é preciso ter uma meta de redução de jornada de trabalho, primeiro, para liberar o trabalhador, para ter
mais tempo de descanso, com isso também é favorável à produtividade, mais tempo de lazer e que ele possa demandar mais serviços, né? Com isso você provoca um ciclo virtuoso na economia. Então, me parece uma pauta bastante interessante e que deve evoluir. Se não diretamente de 6 para 1, para 4, para 3, alguma coisa intermediária, mas sempre gradativamente apontando para uma redução da jornada de trabalho ao longo do tempo. Entendi. O senhor mencionou o BNDES agora há pouco, e qual tem sido o papel dele quando pensamos numa possível reindustrialização nacional? Sim, o BNDES tem um papel histórico, né, na economia brasileira. Ele existe há 72 anos e o grande salto da industrialização que ocorreu no século XX, entre 1930, o BNDES foi criado em 1952. Em toda a década de 50, 60 e 70, né, foi muito relevante o papel do BNDES. E, mais recentemente, entre 2016 e 2022, por opção dos governos de então, que eram de cunho mais liberal, né, o BNDES teve uma retração na sua atividade. Houve uma descapitalização do banco, não foi realizado novos concursos de ingresso de técnicos, e com isso o banco teve diminuído a sua participação no financiamento do desenvolvimento. O governo Lula III, que assumiu no início de 2023, recolocou o BNDES como um papel estratégico para o desenvolvimento. E tem havido esforços para retomar o papel do BNDES como um importante catalisador no sentido da reindustrialização do país, da transição energética, né, do financiamento do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, né, no financiamento industrial. Então, hoje tem grandes projetos com financiamento do BNDES, que também atua na estruturação de grandes projetos na área de infraestrutura com participação do setor privado. Então, isso inclui as parcerias público-privadas, né, as PPPs, as concessões. Então, tem havido uma retomada dos investimentos na indústria, da infraestrutura, sem esquecer do agro, né, que tem um papel muito relevante, visando aumentar o volume de investimento na economia brasileira, lembrando que ele é fundamental para manter a sustentabilidade ao longo do tempo, né, nesse crescimento. Então, o objetivo do BNDES é voltar a desempenhar o papel histórico no financiamento do desenvolvimento brasileiro. Isso não exclui o setor privado, o mercado de capitais, que é muito importante, né? Aliás, tem havido um crescimento dos dois, tem crescido o financiamento público e tem crescido o financiamento privado. Há espaço para todo mundo, só que o papel do Estado, via banco público, é muitas vezes imprescindível, exatamente nas áreas que demandam o maior risco, como, por exemplo, seja inovação, seja transição energética, né? Ou investimentos de longa maturação, como é o caso da infraestrutura. Sim, eu concordo com o senhor dentro dessa pauta, porque nós temos o agro, que ele é grande, está avançando, precisa crescer mais, é claro, e a indústria é uma coisa que eu acho fundamental e que o governo Lula III tem trabalhado bastante, que é essa coisa de reindustrializar o país. Porque não adianta, minha avaliação, professor, não adianta a gente ficar refém só do agro e esquecer a indústria, porque é na indústria que você tem um valor agregado na mercadoria, é na indústria que você vai ter muita pesquisa, é através da indústria também que você vai poder levar o seu produto para outros países e você vai poder desenvolve de uma maneira geral, né? Porque você pega, por exemplo, um carro. Não é só a montadora do carro, por trás daquela montadora, existem diversas outras indústrias que estão trabalhando em conjunto para que o carro chegue na concessionária até nós. E se nós ficarmos reféns de outros países ou de indústrias de outros lugares, eu acho que a gente acaba ficando na contramão
do mercado internacional. O senhor acha que eu estou falando bobagem? Está muito correto e muito em linha, se você permite a propaganda, né? Eu publiquei no final, há um ano, cerca de um ano e meio, um livro chamado Reindustrialização. Foi pela Contracorrente, editora Contracorrente, e que justamente apresenta o papel da industrialização em vários países, especialmente no Brasil, exatamente voltado para esse fim. Quer dizer, então a industrialização não se contrapõe aos demais setores, ela pode agregar valor ao que já é feito em outros setores, e o Brasil, de fato, é um grande produtor de grãos, um grande produtor de minério, mas é preciso ir além, né? Por exemplo, nós somos o maior produtor e exportador de café, o café em grão, né? Mas somos importadores de café solúvel, né? Então é uma grande contradição. Nós somos exportadores de minério de ferro, um dos maiores, mas somos importadores de coisas básicas, como trilhos para ferrovias, são importados, porque nós deixamos de produzir localmente. Então é possível agregar valor, não é? Em cima daquilo que o Brasil já tem vantagens comparativas, todo o complexo da soja, o complexo do petróleo, o complexo mineral e outros, né? E sem esquecer que, apesar da desindustrialização ocorrida no Brasil, em vários nichos de mercado, inclusive sofisticados, o Brasil tem uma competitividade global, né? O caso de fabricantes de motores, de veículos, de ônibus, de carrocerias, né? Da aeronaves. Nós temos empresas brasileiras ou filiais de empresas multinacionais que produzem a partir do Brasil, que são muito competitivas nessas áreas sofisticadas, né? Então é preciso suprir esse gap entre aquilo que somos ultra sofisticados e aquilo que estamos ainda apenas nos primeiros processos de produção, né? Podendo evoluir muito no valor agregado da produção. Então a política industrial, a neoindustrialização, ela visa exatamente fomentar esse processo, né, de industrialização tão necessário para o Brasil ser o país que todos queremos, país desenvolvido, gerador de emprego e renda de qualidade, e, sobretudo, para a diminuição das enormes desigualdades que há no Brasil, né? Então, nós temos ainda uma parcela expressiva da nossa sociedade excluída do mercado de trabalho, do mercado de consumo, e é preciso incluir esse pessoal. Concordo, e eu acredito que a gente consiga diminuir essas desigualdades a partir da industrialização, porque, inclusive, tem uma questão que eu quero falar com o senhor já, que é a questão de Uber, de plataformização da economia. Só que, para crescer, você precisa de ter uma indústria forte, e o Brasil, eu vejo o Brasil como um mercado que tem um grande potencial na linha de eletrodomésticos, por exemplo, na linha de produtos para casa. Antigamente tinha aquela empresa Gradiente, tinha umas empresas que vendiam produtos para cozinha, acho que é linha branca o nome que se fala, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, e aí você tem, e muita gente até falava, olha, e ainda fala hoje em dia, nós vamos desindustrializar, e aí você pergunta, tá, e essa população que está na indústria, que depende desse setor? Ah, eles vão para outro setor. Mas qual setor, professor? Não tem outro setor. Por quê? Ele vai perder o emprego, vai perder renda, e aí no final, hoje, qual que é a realidade dessa pessoa? Ela acaba indo prestar um serviço nessas plataformas digitais, que aí a gente cria um novo problema, porque ele, teoricamente, é um empreendedor, só que ele não é um empreendedor porque ele está vendendo a mão de obra dele no almoço para comprar a janta. Estou falando bobagem? Eu acho que você tem razão, né? Primeiro que nós precisamos, sim, reindustrializar, né? Criar oportunidades no setor industrial. Isso não exclui os demais setores, isso é complementar. Só que, como eu disse, não se conhece exemplo de país bem-sucedido que não tenha se desenvolvido a partir do processo industrial, né?
Não há país da dimensão do Brasil que tenha atingido o desenvolvimento sem contar com uma indústria forte. Então, a indústria passa a ser fundamental dentro desse processo. Há uma mudança estrutural no mercado de trabalho global, sem dúvida. A plataformização, né, das atividades, especialmente os trabalhos por aplicativo e outros, está mudando o mercado de trabalho, né? Mas isso também faz parte das grandes transformações em curso. Eu vejo que o grande desafio é não deixar que esse processo de trabalho se precarize, né? Então, deixar o trabalhador totalmente à margem da previdência, à margem da seguridade social, à margem da aposentadoria, né? Não é adequado, né? Então, nós precisamos criar mecanismos negociados com os trabalhadores, com o setor privado e com o Estado, que dê algum aparato social a esses trabalhadores para garantir o seu futuro, né? Para ser algo mais justo. Porque nós não podemos criar uma ilusão, né, de que o trabalho sem patrão, pretensamente sem patrão, é um trabalho mais livre só porque ele tem flexibilidade da jornada de trabalho, né? Isso eu acho que é um dos pontos, mas não é o único, né? É preciso garantir a seguridade social, é preciso garantir a previdência, porque, evidentemente, o trabalhador não vai ser produtivo a vida toda, então ele precisa se preparar, criar um pecúlio para o futuro, né, para que ele possa depois receber isso de volta, além da parte também envolvendo o SUS, né, toda a cobertura do SUS, que é fundamental, porque o trabalhador pode se acidentar no trabalho e precisa ter alguma forma de respaldo, não só para ser atendido, né, em termos de serviços médicos, como também para lhe garantir alguma renda mínima. Então, é por isso que você precisa incluir esses trabalhadores dentro do processo de seguridade social, né, para dar-lhes maior proteção, né? Mas é claro que isso precisa de ser de uma forma negociada, né? Os trabalhadores precisam estar de acordo com a proposta, assim como os seus empregadores, o setor privado e o próprio Estado se preparar para essa função. Entendi. E uma última questão, né, hoje nós estamos sediando o G20. Como que o Brasil pode se destacar nessa edição? Quais propostas a gente consegue levar e ter êxito nela para que o Brasil saia mais forte ao final dessa edição do G20? E como Perfeito. que o governo tem trabalhado isso? Perfeito. O G20 e o Fórum do G20, ele tem a parte governamental, mas tem a parte privada também, da sociedade civil, né? Então, tem os vários fóruns de urbanização, de sustentabilidade, né, de economia verde, em que o setor privado, assim como a academia, né, a universidade, os institutos de pesquisa, as ONGs, tem um papel muito relevante. E o Brasil, sendo uma das 10 maiores economias do mundo, é claro que, naturalmente, ele exerce um papel fundamental dentro do G20. Que outras áreas o Brasil pode se destacar, né? Primeiro, nós somos um país que tem uma energia super renovável, né? 50% da nossa energia, da nossa matriz energética, é de fonte renovável, seja hídrica, seja solar, né, seja eólica ou biomassa, né? A média internacional é 15%, nós estamos em 50%, portanto, somos uma liderança natural na área de energia renovável, da descarbonização, né, que é o grande tema para não só o G20, como também da COP29 do Azerbaijão e a COP30, que será o ano que vem no Pará, né? Outro tema que o Brasil tem muito a oferecer é do combate à pobreza, né, à fome e à pobreza. Porque o Brasil tem programas sociais, com destaque para o Bolsa Família, que é reconhecido internacionalmente, né, uma vez que ele associa, primeiro, o fornecimento de uma renda básica diretamente para as famílias, associada à educação e à vacinação, né? Então, você combina saúde, educação e renda para
impedir a perpetuação do ciclo de pobreza, né? Então, são áreas, por exemplo, que o Brasil tem muito a oferecer no âmbito do G20 e criar um pacto global, primeiro, quanto à sustentabilidade, né? Portanto, a diminuição dos gases de efeito estufa, a descarbonização e o combate à pobreza. Eu vejo áreas que, naturalmente, o Brasil tem muito a oferecer. Entendi. Bom, já está dando nosso tempo, até porque o senhor deve ter uma reunião daqui a pouco. Isso. Eu gostaria de alguma consideração final do senhor. Eu quero agradecer aqui o espaço, muito importante, e deixar uma mensagem positiva. O Brasil, evidentemente, tem enormes desafios pela frente, mas tem também muita potencialidade, muita capacidade de crescimento, né, e desenvolvimento em bases bem mais sustentáveis. Então, eu vejo que a inflação relativamente controlada, junto com o crescimento da economia e as grandes transformações em curso, não só no âmbito do governo, mas também da sociedade, podem nos oferecer um caminho mais sustentável de desenvolvimento, mais perene e mais equânime do ponto de vista social. Entendi. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado, professor. O programa está sempre aberto para o senhor. Quando quiser voltar, quando quiser e puder voltar, estamos aqui à sua disposição. Quando estiver lançando algum livro, algum trabalho, também me convoque, que eu faço com o maior prazer a divulgação do trabalho do senhor aqui. Muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.